Pois bem, vamos a mais um Aprendendo com Questões. Vamos ver nossa questãozinha. Você já sabe, pausa o vídeo, tenta fazer primeiro. E aí, fez? Vamos lá? Bom, já que a questão deixou muito aberto, eu vou analisar as opções. E aí nós vamos, opção por opção, justificando o que está acontecendo. Vamos lá. A situação 1 só ocorre quando ambas as esferas estão carregadas com cargas de mesmo sinal. Na situação que ele fala, nós temos duas esferas que se repelem. Bom, se elas se repelem, obviamente sim, elas precisam ter cargas de sinais iguais. Cargas de sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Então essa afirmação está correta. As duas podem ser negativas ou as duas podem ser positivas. Vamos ver a letra B. A situação 2 só ocorre quando ambas as esferas estão carregadas com cargas de mesmo sinal. Na situação 2, nós temos uma atração entre as esferas. Atrações só acontecem com cargas de sinais contrários e não de mesmo sinal. Então nós já encontramos o erro da letra B. Pode ser uma positiva e a outra negativa, é uma opção, ou uma negativa e uma positiva, e existe uma terceira opção, já vou pensar. Pode ser que essa tenha uma carga positiva ou negativa, tanto faz, e essa outra seja neutra. Corpos neutros, graças à polarização, são sempre, sem exceção, atraídos por corpos eletrizados. Falei sem exceção, mas obviamente que você tem que se ligar num detalhe. Os corpos precisam ser condutores. Aqui ele fala que são metálicas. Se os corpos forem isolantes, nós podemos ter o caso em que o corpo neutro não é atraído. Então, em corpos condutores, corpos neutros são sempre atraídos graças ao processo da polarização. Temos aqui um corpo neutro, tranquilo na dele. E aí, se eu aproximar, por exemplo, um corpo negativo, tanto faz com a carga desse outro corpo. Na hora que eu aproximar esse corpo, não precisa encostar. O que vai acontecer é que as cargas do corpo neutro, elas vão se reorganizar. Afinal de contas, negativo atrai positivo e repele negativo. Então, o que vai acontecer é que a carga positiva tende a se movimentar para cá, graças à atração com a carga negativa, e a carga negativa vai para o outro lado. Bom, desde que essas cargas tenham mobilidade. Isso só acontece em condutores. E aí esse corpo que continua neutro, perceba que ele continua neutro, mas nós tivemos uma reorganização das cargas. Criamos um lado positivo e um lado negativo. Isso é a polarização. A polarização é a reorganização dessas cargas elétricas. Tá, mas e a atração? Como é que nós justificamos isso? Graças ao trabalho do Coulomb, nós sabemos que a força de atração ou repulsão, ela é inversamente proporcional. Vamos colocar esse símbolo aqui, esse alfa, ele representa proporcionalidade. A força, ela é inversamente proporcional à distância, e não é só a distância, né? Sabemos que Coulomb percebeu que era ao quadrado dessa distância. Então, quanto maior for a distância do objeto até o corpo, quanto maior for essa distância, menor será a força. Bom, o que acontece? Perceba que essa setinha que eu desenhei é a distância da carga negativa até o outro lado negativo do corpo. E essa distânciazinha aqui, ó, é a distância do lado positivo para a carga negativa. Perceba que essa distância aqui, ela é maior. Já essa distância é menor. Coulomb nos mostrou que quanto maior a distância, menor a força, seja ela de atração ou repulsão. E é por isso que um corpo neutro é sempre atraído, porque como essa distância menor vence o processo, a força de atração que nós temos aqui terá maior intensidade, será mais forte que a força de repulsão que nós temos deste lado.
Então, no corpo neutro, eu tenho as duas forças, atração e repulsão. Quem vence é a atração. Então, corpos neutros são sempre atraídos. Por isso, a figura da situação 2 poderia ser um corpo positivo e um corpo neutro. Já daria para justificar a situação 2. Bom, mas de qualquer forma, a letra B não está certa. Vamos ver as outras opções, só por desencargo de consciência. A situação 3 só ocorre quando ambas as esferas estão descarregadas. Verdadeiro? A situação 3 nós temos zero interação. Nós não temos nem atração, nem repulsão. Se um dos corpos estivesse carregado, por exemplo, negativamente, já seria suficiente para que houvesse atração, graças à polarização que nós vimos aqui. Então, para que não haja interação, os dois corpos precisam obrigatoriamente estar neutros. Em qualquer uma das esferas que esteja carregada, sua carga estará sob sua superfície. Outra informação importante. Poxa, será que isso é verdadeiro? Que história é essa? Como é que eu vou saber? É só você lembrar que quando nós falamos de condutores e isolantes elétricos, o que diferencia os dois são várias coisas, obviamente, mas existem alguns detalhes importantes. A palavra que nós queremos aqui é mobilidade. O que é um condutor ideal? Perfeito. É um condutor que apresenta mobilidade 100%. Os elétrons, os prótons, qualquer coisa dentro do corpo que tem uma carga elétrica tem facilidade para se movimentar. Pode se movimentar livremente. Um isolante ideal, perfeito, é aquele que tem mobilidade 0%. Como é que seria isso? Imagine que aqui eu tenho a superfície de um condutor e de um isolante. No isolante, se eu colocar aqui 5 elétrons, esses elétrons ficam quietinhos aí. Eles não têm mobilidade, eles não têm para onde ir. Se eu colocar esses elétrons nesse ponto, inclusive eles nem chegam do outro lado do corpo. Vamos supor que o corpo seja assim. Eles ficam concentrados nessa região, porque o isolante não tem mobilidade. O condutor não. Se eu colocar 5 elétrons aqui, a força de repulsão que existe entre eles, afinal de contas, cargas de sinais iguais se repelem, vai fazer com que esses elétrons eles se afastem. E aí, se esse corpo tiver esse formato aqui agora, o que vai acontecer é que esses elétrons eles vão sair dessa superfície e vão se espalhar o máximo possível pela superfície do corpo. Afinal de contas, eles estão se repelindo. Quanto mais afastados eles puderem estar, eles estarão, graças a essa repulsão. Sempre que o corpo for um condutor, mobilidade 100%. Cargas em toda a superfície do corpo. Se o corpo é isolante, não tem como. Bom, mas aqui nós temos um outro detalhe. No corpo isolante, se eu colocar uma carga elétrica dentro dele, por exemplo, negativo, 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 essas cargas permanecem dentro do corpo. Como tem mobilidade 0, essas cargas não conseguem se movimentar. Já nos condutores, é o contrário. Se eu colocar elétrons dentro do corpo, esses elétrons vão se repelir e aí eles vão sair daqui do centro e eles tendem a se espalhar. A repulsão deles vai garantir que eles se afastem o máximo possível. Então, em condutores, cargas elétricas estão sempre na superfície, enquanto que em isolantes eu posso encontrar cargas dentro deles. Por isso a letra D está certa. Poxa, sua carga estará sob sua superfície. Perfeito. Porque lá no enunciado ele falou que as esferas são metálicas, condutoras. Se elas fossem de borracha, isolante. Isopor, isolante. Plástico, isolante.